Boa tarde a todos. Meu nome é Rita, eu sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e vim conversar um pouquinho com vocês hoje, a pedido até de uma pessoa que não faz parte da casa, mas queria que eu falasse um pouco sobre a morte. Bom, eu vou falar um pouco com vocês com relação à morte na visão da Umbanda, que não é muito diferente da visão espírita, só que, logicamente, nós temos algumas outras coisas relacionadas à Umbanda, outros termos sobre a morte, né? E vou falar com relação a isso com vocês hoje. Em primeiro lugar, o espírito é eterno. Não existe a morte do espírito. Nós temos a morte do corpo físico, que isso vai ser devolvido da mesma maneira que nós recebemos esse corpo quando nós reencarnamos. Então, a cada reencarnação, nós vamos estar utilizando um corpo por um determinado período. Esse período ele já é predeterminado desde o momento da nossa reencarnação, desde o momento do nosso nascimento. Nós temos o período já predeterminado do nosso retorno para o astral, desde o momento que nós nascemos. Logicamente que nós não temos esse conhecimento, nós não temos a lembrança desse tempo, de o que vamos viver, o que nós vamos passar durante a nossa vida. Mas, como tem a vida, existe a morte. Eu sei que é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar a respeito, muitas pessoas têm medo. E logicamente que o medo é o medo do desconhecido. Tudo que nós não temos o controle, tudo que nós não temos o conhecimento assusta. E também nós temos a preocupação, né? Porque nós temos uma família, nós temos a preocupação de como é que essas pessoas vão ficar, do sofrimento, da separação, né? Dessas pessoas que nós temos o carinho, que nós temos o amor. Mas isso vai acontecer para todas as pessoas. Só que, assim, a primeira coisa é você não passar uma vida inteira preocupado com a morte. Eu acho que nós viemos, nós viemos para cá, nós estamos nessa encarnação. Para que é uma encarnação? Primeiro, nós temos que resgatar, né, algumas dívidas antigas, algumas dívidas que vamos adquirindo ao longo das encarnações, algumas coisas que nós fizemos e temos que prestar contas, e também para nos aprimorarmos, também para crescermos como espíritos. Por isso que nós estamos nessa passagem pela Terra, para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos aprimorar, para que depois nós voltemos para casa pessoas melhores. Voltarmos para casa voltarmos para o plano astral, que é a nossa verdadeira vida, né? Que nós somos espíritos eternos, nós somos espíritos vivendo uma vida encarnada. Nesse sentido, as pessoas não devem ficar, como eu disse, preocupados com o tempo que vão permanecer em terra, como é que vai ser a sua morte. Não fiquem presos a isso. Como eu já ouvi das entidades, que elas falam, para você morrer tem que ter um motivo. Então agora nós estamos passando por uma pandemia, nós vemos que muitas pessoas estão desencarnando, isso é relacionado a um resgate, até resgate coletivo, tantas pessoas que estão partindo para a morada de nosso Pai. E como as entidades falam, tem que existir um motivo, seja uma pandemia, seja uma doença, seja um acidente, ninguém morre do nada. E se tem uma morte, né, como colocam, morreu de causas naturais, mas foi um motivo. Os órgãos pararam de funcionar e a pessoa tem uma morte natural, mas é uma morte, teve um motivo para ser. Então não se preocupem com isso, procurem, enquanto estiverem aqui na sua vida, procurem aproveitar a presença e a sua família, procurem aproveitar os seus amigos, procurem aproveitar o que vieram fazer aqui. Apesar de não ter a lembrança, né,
de um acordo, do que cada um de nós nos propusemos a vir fazer nessa nossa jornada, mas procurem aproveitar ao máximo, aprender ao máximo. O aproveitar ao máximo que eu quero dizer não é só se preocupar com festas, saídas, tudo isso, não. É estudar, é se melhorar como pessoa, se lapidar, procurar crescer, né, de dentro para fora, trabalhar as suas falhas, os seus erros, as suas dúvidas, os seus medos, que é muito importante, para que possa ter uma boa vida e possa aprender, ter o aprendizado, que aqui é uma grande escola. Então nós estamos nessa escola para aprendizado, para nos aprimorarmos, para depois podermos voltar para casa. Eu não sei se todos têm esse conhecimento, mas todo espírito desencarnado que teve uma vida terrena, ele é chamado de Egum. Todos são Eguns, entidades. Então, não sei se vocês já observaram até no candomblé que falam que não trabalham com Eguns. Os Eguns que eles se referem são entidades. Só que assim, existem, né? As entidades são Eguns, que são espíritos que já tiveram vida terrena e são desencarnados. Só que existem graus, né, de conhecimento, vamos dizer assim, as entidades são espíritos muito elevados que trabalham nos terreiros ajudando as pessoas, e tem os Eguns, né, que é o que normalmente nós falamos. Nós não costumamos lidar com as entidades falando que são Eguns, apesar que são. Então, geralmente quando nós usamos o termo Egum, nós estamos querendo dizer aqueles espíritos que ainda estão em aprendizado, que ainda estão em sofrimento, ou então que estão vagando. Então esse que é o termo que nós usamos mais para Egum dentro de um terreiro. E os outros espíritos já são mais elevados. Algumas pessoas têm a preocupação do que acontece após a morte. Como é que vai ser? O que eu posso dizer é o seguinte, o que as entidades nos trazem, é o conhecimento que nós temos através da leitura, através do estudo. No astral, né, na nossa vida fora da Terra, existem vários graus também, existem várias paragens, se podemos dizer assim. O espírito, quando desencarna, na maioria das vezes ele vai para um lugar para refazimento, dependendo de como foi o seu desencarne. Ali ele vai ser tratado, ele vai ser orientado, ele vai estar se fortalecendo para depois começar ou continuar a sua jornada como espírito. Porque não é só na Terra que nós estamos estudando, nós estamos nos aprimorando, não. Os espíritos, eles estão constantemente em aprendizado. Estão procurando a cada dia a sua elevação, a cada dia poder ajudar mais, ser útil. Então o trabalho que nós temos aqui na Terra, no astral continua a mesma coisa. Só que de uma outra forma, existe um outro aprendizado, existe ajuda, né, dos espíritos que estão desencarnados, os espíritos da Terra, os espíritos que estão encarnados, as famílias que foram deixadas aqui, logicamente, tudo dentro de um determinado momento, não é uma coisa tão instantânea como algumas pessoas, quando perdem algum ente querido, começa a pedir para aquela pessoa, para aquele espírito que partiu, para que olhe por eles, para que tome conta. Não é assim. A gente tem que entender que o espírito que desencarnou, ele precisa de luz, ele precisa de tempo para que ele possa se fortalecer. E quando as pessoas começam a pedir para que o espírito ajude, ou comecem a chorar, entram naquele desespero, e esse desespero também é sentido pelo espírito que desencarnou. Então nós temos que ter a nossa consciência com relação a isso. Eu sei que é muito difícil às vezes perder uma pessoa, um ente querido, mas nós temos que procurar sempre mandar luz, sempre lembrar desse espírito com muita alegria, de momentos bons, para que esse espírito possa receber toda
esse amor, todo esse carinho, todas essas orações que são direcionadas. E como alguns também já devem ter conhecimento, como já devem ter ouvido falar, existem lugares também que esses espíritos são encaminhados dependendo das suas ações na Terra. Então nós temos duas classificações nesse caso. Nós estamos nessa reencarnação para podermos nos resgatar dívidas antigas, dívidas de outras vidas. E esse resgate, logicamente que ele vai ser pelas nossas ações. Então, se nessa encarnação nós estamos sendo boas pessoas, isso tudo vai ter um peso na hora do nosso desencarne, na hora da nossa prestação de contas do que nós fizemos em terra ou não. E os espíritos que vieram com um propósito e se desviaram e acabaram prejudicando outras pessoas, se tornando bandidos, sabe? Pessoas que não têm uma boa energia, uma boa índole com as outras pessoas, muitas vezes são encaminhados para lugares que vocês já devem ter ouvido falar, que se chamam umbral. Não existe só umbral, existem outros lugares também que são para esses espíritos estarem, como é que eu posso dizer, retirando, né, da sua carga energética todo o mal que fizeram, todo o mal que eles adquiriram, todo o mal que eles guardaram dentro de si. Para o umbral, geralmente, vão espíritos assassinos, vão espíritos suicidas também. Porque se nós temos um corpo, se foi dado por Deus, né, ou por nosso Pai Zambi, a nossa estada aqui na Terra para aprimoramento, para resgatar erros e podermos crescer, nós temos o nosso tempo, como eu falei, para o nosso desencarne. E todo espírito que ele antecipa esse retorno para o astral, ele é um suicida. Isso seja, ele se suicidando mesmo, ou então usando métodos ou meios que vão levar ao suicídio, seja através de vícios, que isso antecipa o retorno para o plano astral. E muitas vezes são vistos como espíritos suicidas também. Sendo necessário passar a ter um período nesses lugares para poderem se tirar do seu espírito, né, do seu perispírito, toda essa carga energética negativa que foi agregada. É uma coisa ruim? Sim, dentro da nossa visão terrena. Mas dentro da visão espírita, não, porque o espírito ele tem que retirar todas essas energias, todo o mal, tudo que ele foi agregando ao seu espírito, para que ele possa continuar a sua elevação. Nesse caso, eu vou até colocar algumas pessoas, né, pessoas que, usando até agora esse período que nós estamos em pandemia, pessoas que estão fazendo de tudo para se dar bem em cima dos outros. Isso são pessoas, são espíritos que vão agregando muita carga negativa, muito mal em si, para o seu espírito, para o seu karma, né? O que veio resgatar aqui está fazendo tudo ao contrário. E como nós costumamos falar, se não pagar pelos seus erros aqui em terra, vai pagar no astral. E paga. Algumas pessoas não têm acreditam que isso não aconteça, acreditam, não teve nenhum julgamento, não teve nada, conseguiu se safar. Não, ninguém se safa. Se não vai pagar, se não vai ter o seu resgate pelas leis da Terra, com certeza vai ter pelas leis do astral e vai ter que pagar pelos seus erros. Todos nós temos que prestar nossas contas. Não pense que só algumas pessoas prestam contas e outras não. Todos prestam. Então procurem estudar, procurem aprender um pouco mais a respeito, procurem ler. Toda leitura, todo conhecimento é sempre muito importante. Conhecimento não ocupa espaço, pelo contrário,
ele só agrega e traz mais benefícios para cada um de nós. E desta forma vocês vão poder se tranquilizar um pouco com relação à morte, poder conhecer um pouco mais da vida no astral. As entidades falam muito sobre isso, tem muitos livros falando sobre isso. O Nosso Lar é um dos livros que também fala bastante, traz uma visão um pouco do astral, mostra até a vida de um espírito que teve, a princípio, né, ao ver desse espírito, né, que foi André Luiz, que ele era um ser muito elevado, que ele ajudava muitas pessoas, mas, por outro lado, ele era egoísta. E só quando ele teve o desencarne dele, que ele foi ter essa visão mesmo do egoísmo dele. E isso tudo são coisas que vão contra a nossa vida, né, espiritual, a verdadeira vida, que são as prestações de conta que nós temos. Então procurem estudar, procurem aprender um pouco mais, procurem observar os erros de cada um, procurem ver onde podem melhorar, procurem estar ajudando as pessoas. E dessa forma, vocês vão conseguir caminhar, todos nós vamos conseguir caminhar, e todos nós vamos conseguir fazer o que viermos nos propor em terra. E para quando nós tivermos o nosso retorno para a nossa vida verdadeira, né, a vida de espírito, nós possamos continuar a nossa evolução, tendo a consciência que nós procuramos dar o nosso melhor em terra. Logicamente que todos nós, como seres humanos, né, seres encarnados, cometemos erros, cometemos falhas, algumas vezes sem ter a noção, mas a partir do momento que se tem a noção de um erro, se tem a noção do que aonde está a sua falha, é não errar novamente. E dessa forma nós vamos aprendendo e vamos melhorando cada vez mais como pessoas e como espíritos. Espero ter conseguido trazer um pouco de entendimento sobre a vida espiritual, sobre a morte, e que isso possa trazer um pouco de tranquilidade para quem tem dúvidas, para quem tem um pouco de insegurança, tem medo com relação a isso. E qualquer dúvida eu posso estar aqui para esclarecer, para ajudar um pouco mais, mas também, como eu falei, procurem estudar um pouquinho, que tem muita coisa boa, tem muitos livros, tem muitos sites até, que falam sobre a morte, sobre o desencarne, mas sempre usem um filtro, é muito importante. Nunca acreditem em tudo que estão lendo, o filtro sempre é importante para a gente poder assimilar o que é verdadeiro, o que não é, tá bom? Uma boa tarde a todos, tenham um bom dia, uma boa semana, e qualquer coisa eu estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço.